Bem-vindos todos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, e o Padre Mendo e eu, nesta semana, já em meados do mês de outubro, mês das missões, e hoje haveremos de falar um bocadinho sobre isso, sobretudo sobre isso, sobre o mês das missões e também sobre a padroeira das missões, a Santa Teresinha, e esta nova exortação apostólica que o Santo Padre publicou em honra também de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas antes de lá irmos, como é que foi estes últimos dias? Foste a Fátima, não foste? À noite? Dia 12 fui a Fátima com alguns jovens aqui da paróquia. Como é que foi? Estava muito frio, estou a brincar. Por acaso, estranhamente, foi a primeira vez que fui preparado para o frio. As pessoas avisaram que ia estar frio. Estava frio cá em Cascais, estava vento e estava fresquinho. Mas lá não estava frio nenhum. Mesmo durante a noite, é verdade, não ficámos muito tempo. Sim. Quando dia 12 calha assim um dia destes, a meio da semana, normalmente o que eu costumo fazer, e depois normalmente as pessoas vêm comigo também, é vamos para o terço, procissão das velas, e saímos no fim da procissão das velas. Já não ficam para a celebração da palavra. Antigamente era a missa, agora é a celebração da palavra. Ficava já não dá tempo missa, para ficar, não dá tempo para ficar, porque senão depois saímos de lá e chegamos a casa às 3 da manhã em vez de chegar à 1 da manhã, como chegámos depois na noite de quinta-feira, porque o dia seguinte é dia de trabalho. Foi bem, eu vi na internet, vi na página da agência Eclésia, um bocado assim parecida, e bem, estava gente de todo lado. Estava gente de todo lado, sim. Claro, não é como o dia 13 de maio, que é sempre muito mais cheio, que é logo assim o primeiro dia, e ainda por cima à meio da semana. Claro que tem um fator que as pessoas têm de trabalhar, portanto não conseguem vir todas. Mas estavam bem distribuídos, na procissão das velas dava para ver assim a mancha das velinhas por todo lado. Não estava lata de sardinha, como aconteceu em maio. Eu lembro-me que aí sim era difícil irmos ter onde quer que fosse. Desta vez chegámos, passámos facilmente para o sítio onde queríamos estar. Não nos pusemos, há sempre assim aqueles sítios onde as pessoas vão a Fátima e já têm os sítios de referência. É o candeeiro número não sei quantos. É o 2, o lado esquerdo, ou é a árvore, não sei o quê, ou à frente da escadaria, não sei de que mais. Exatamente, mas desta vez eu pensei, vamos para ali, não vamos rezar nada, porque vamos estar a encontrar 1001 pessoas, depois vamos estar a falar e não sei o quê. Olha, não vamos chegar um candeeiro atrás, rezamos e pronto, depois no fim, quando começar a precisar. Acho que me aconteceu isso quando veio cá o Papa Bento XVI, que tomei exatamente a mesma coisa. Eu não ia com nenhum grupo e em vez de estar lá no candeeiro 2, disse não, vou rezar o terço, até porque o Papa Bento XVI, não sei se foi o único a fazer isso ou não, mas era impressionante, porque era ele a rezar connosco. Era como se ele estivesse a orientar o terço, rezava a primeira ou a segunda parte em latim, do Pai Nosso e da Ave Maria, e toda a gente respondia nas suas próprias línguas. E foi muito forte, nós estávamos a rezar com o Papa, como se fosse o nosso pai ou a nossa mãe, não é? A rezar ali ao nosso lado. E eu lembro perfeitamente, estava assim a chuviscar, eu estava com uma coisa na cabeça, e saí lá do sítio onde conhecia toda a gente e fui para outro sítio mais tranquilo. De repente, quando para de chover, para ir no segundo ou no terceiro mistério, tiro o capucho do quispo, estava no meio do grupo de Cascais. Pontaria. Eu estava cá há um ano e pouco, por isso foi engraçado. É Nosso Senhor que nos põe no sítio dele e não no nosso. Tem mais? Mas foi engraçado, como sempre rezam em muitas línguas, rezaram inclusivamente em mandarim desta vez. A cantar, não é? Parece que estão a cantar e fica, para nós estou assim um bocado estranho. Nunca se sabe bem como é que é o vosso ventre Jesus, a gente nunca sabe quando é que ela acaba, não é? E pronto, o resto foi normal. Foi o Senhor Dom Américo que presidiu as celebrações. Voltámos e pronto, e depois o dia seguinte já era dia de trabalho. Entretanto, depois começou o retiro de Emaús, onde foi o Padre Nuno. Sim, já foi o 3º ou 4º retiro de Emaús, já não me lembro. Começou em outubro, depois houve um março, depois houve um outubro, depois houve um março e este é outubro, já é o 5º. 5º dos homens, não é? Dos homens, sim. Foi dos homens. As senhoras vão a mais sempre. Sim. E por isso foi este ano, desta vez foi overbooking. Normalmente o máximo, pelo menos na minha cabeça, acho que eram 50. Este retiro estavam 59 dos homens que faziam o retiro. Foi engraçado. É sempre, eles marcam da agenda e normalmente é quando nós também temos uma agenda mais preenchida, por isso não dá muito para ficar lá muito tempo. Este ano até dava um bocadinho, mas depois, entretanto, apareceu um funeral de uma pessoa próxima e amiga, por isso também não deu para ficar lá tanto tempo quanto isso. Então, começámos com missa na sexta-feira, só para quem estava lá a preparar as coisas, e tem sido sempre reunião de vigararia,
Ou seja, sai sempre mais cedo da reunião de vigararia. Parece sempre mais de propósito no dia da reunião de vigararia. Sim. É verdade. O problema é que eles já marcaram de março também, e a vigaria também acho que já marcaram. Nós ainda não temos as datas, eu ainda não tenho na minha agenda, mas pronto, mas venho da reunião de vigararia para a missa, tranquilo, são homens que eu já conheço, alguns caminharam comigo e tudo, por isso foi muito bom. Depois no sábado de manhã é quando eu dou catequese um bocadinho sobre os sacramentos, e foi engraçado que eu chego, eles já lá estão na sala, eu chego, só lhes vejo as costas e as carecas, não é? E de repente quando chego depois lá à frente para falar com eles, é sempre uma surpresa, porque eu nunca sei quem é que vou encontrar. Então encontrei gente cá de Cascais, encontrei gente de Passo de Arcos, essa da minha terra de origem, amigos meus de infância, pessoas que eu casei há imenso tempo e que vivem em Lisboa e noutros sítios. Por isso, de repente, a gente vai e dá de caras com pessoas próximas, com pessoas conhecidas, com pessoas amigas, além de todos os outros mais novos e mais velhos. Por isso foi bom. Acho que foi um ambiente ótimo. Uma das coisas que é ambiente ótimo e bem programado é que não houve assim grandes atrasos, ou seja, as coisas estavam organizadas, por exemplo, eu ia falar, imagina, às 9h50 e comecei a falar às 9h52, foi assim uma coisa, isso normalmente é sinal de muito boa preparação, não é? E também de um ritmo de retiro que também que não está pastelento, que não está pesado, que está saudável, está a fluir e estão motivados e empenhados. Pronto, depois no domingo, depois das missas todas aqui, a missa final com os familiares e com os amigos, por isso uma igreja a abarrotar de gente, foi engraçado. Eu no domingo estive cá, que não vinham cá desde o meu primeiro mês cá, por isso já não vinham cá há 15 anos, vieram cá os meus tios, os meus pais já estão no céu, por isso os irmãos do meu pai vieram cá almoçar a casa, vieram à missa. E é engraçado que depois boa parte do comentário lá de casa foi os meus tios todos surpreendidos com o número de crianças que havia na missa. E não estavam muitas. Foram à missa das 11 da manhã. Às 11h15, sim. Depois iam almoçar a seguir. E eles estavam todos, então como é que é? Como é que tens tanta gente? Como é que tens tantos miúdos? Depois era engraçado que havia uns que chegaram mais cedo, que são os pontuais, estavam nos bancos, por isso estavam logo atrás às criancinhas todas, e depois havia outros que estavam lá ao fundo, por isso estavam ao pé das outras criancinhas todas mais pequenininhas que estavam lá no acesso ao coro alto, a andar de um lado para o outro, a pintar e a gritar e essas coisas todas. Então os meus tios todos contentes e depois eu só me lembrava, se eles viessem aqui agora esta missa da tarde, que exagero, quantidade de gente, não é? de homens, não é? Das famílias, dos filhos, por isso é um ambiente muito engraçado, muito saudável, muito bonito. É sempre bom quando as pessoas crescem na fé e se convertem e se alegram e choram e tudo, por isso foi um ambiente muito engraçado. Agora como Nosso Senhor próprio dizia, não é? Pelos frutos conhece a árvore. Por isso agora vamos ver quais é que são os frutos que estes 2 dias intensos, não é? de oração, de vida comunitária, de partilha de vida, deixam na vida de cada um e na vida das suas famílias. Mas foi bom, é sempre bom. Que bom. Então, aliás, está a crescer de tal forma que tem que se expandir, ou seja, tem que haver vários pequenos grupos agora que se reúnem todas as semanas para rezar, diante do Santíssimo, depois da missa, e depois também para a partilha e para a aprendizagem, para a formação. O grupo está a ser cada vez maior, por isso tem que se dividir, ou seja, por isso tem que haver grupo em Lisboa, grupo em Cascais, porventura já um grupo na margem sul, depois quer-se ir para outros sítios, por isso é uma coisa boa. E depois também engraçado, e para terminar, um dos momentos lá é a proposta também de que as pessoas se confessem, que é normal, não é? E eu fui lá também, fui lá confessar. E é sempre engraçado ver quem é que são os padres que eles próprios, são os que preparam o retiro, que escolhem os padres, que vão falar com os padres, convidam os padres, por isso também é muito engraçado ver a diversidade e o número de sacerdotes que se dispõem numa sexta-feira à noite ou no sábado à noite, já não me lembro, a ir confessar. Éramos uma dúzia, ou mais de uma dúzia. Acho que sim, e acho que até tiveram de dizer alguns, olha, afinal já não é preciso, porque tivemos mais respostas do que estávamos à espera. Sim, mas eu falei com um padre próximo, um padre amigo, estávamos lá enquanto estávamos à espera que eles chegassem para se confessar, e ele a dizer qualquer coisa do género, da primeira vez que tinha ido, a dizer, eu às vezes passo assim as horas a confessar, depois da missa, lá na igreja, e pronto, e são sempre as mesmas coisinhas todos os dias, não é? Normais, não é? E por isso aquilo já é a chapa 5 também de ouvir e de penitência e de aconselhar e não sei o quê. Depois de repente
aparece lá e são vidas, são histórias, são coisas mesmo, são caminhos mesmo de transformação, e ele a dizer que bom é podermos vir aqui, que bom é podermos ser instrumentos de facto da misericórdia e de transformação. E pronto, e também com certeza aqui não há segredos de confissão, ou melhor, há segredos de confissão porque não se pode dizer nada, mas é bom que cada um, não é, à sua maneira e fazendo um caminho, consciência assim bem formada, possa aproximar-se de facto inteiramente desta misericórdia de Deus, que é sempre bom. Pronto, foi isso. E por aqui? Por aqui estava só a lembrar que tivemos também a semana passada cá o nosso novo patriarca. Pois foi. Que veio benzer a capela da Cairos, da escola que temos cá aqui na paróquia. E pronto, foi também uma benção ter o novo bispo passado um mês praticamente deste entrada na diocese já cá, ainda que tenha sido por uma coisa pontual. Não é? Portanto, assim... Mas olha que eu falei com alguém que teve com ele logo imediatamente a seguir à benção lá da capela, e ele a dizer que depois estiveram num jantar de trabalho, e que ele só falava da Cairos. Ele ficou muito grato só e falava da escola, muito bem impressionado por tudo aquilo que viu. Sim. E pronto, acho que foi bom para toda a gente, porque para os professores também é sempre bom ver que estão em união com o bispo, claro, que o bispo se interessa pelas pessoas, e que no fundo estamos todos a trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda que na prática depois tínhamos pouco tempo a estar uns com os outros sempre, mas a presença do bispo é sempre o bispo, e é ele, como dizia o Santo Inácio de Antioquia, que celebrámos ontem, que ele é que é o fator também da unidade da igreja local, não é? É verdade. Vamos fazer sempre tudo com o bispo e nada sem o bispo. Verdade. E ontem, o dia antes de nós gravarmos este episódio, respondemos ao apelo do Santo Padre, não é? De um dia de oração e de jejum. E depois da missa, a igreja encheu-se. Foi uma boa surpresa. Estávamos a comentar que, por um lado, claro que toda a gente está muito impressionada com tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Sim, mas nós não avisámos no domingo, ou seja, isto foi só aviso de... Não conseguimos, porque isto só se começou a mexer foi... Na segunda-feira? No domingo, à tarde só disse que ia haver qualquer coisa, mas não tínhamos nada para dizer. Sim, mas eu de manhã não disse nada a ninguém, porque não fazia a mínima ideia. Não sabíamos ainda, não é? Depois... Por isso não foi um aviso pessoal, foi muito de boca a boca, foi muito da internet, né, das pessoas que acompanham e que vêm lá pelo Facebook ou pelo Instagram da paróquia. E pronto, e com certeza que o Papa exortou toda a gente. E não é preciso vir à igreja para rezar, não é? Não é preciso vir à igreja para fazer o jejum. Mas foi muito bom, foi muito bonito ver. Foi, quer dizer, que as pessoas organizaram-se e estavam todas. Sim. Aí foi uma coisa simples, que é o terço, né, e bonita. E pronto, a missa também estava cheia. Portanto, e depois estavam a comentar no fim que às tantas. Esta é uma hora de apostar, que é celebra-se a missa e as pessoas já lá estão. Portanto, não é preciso saírem de casa depois do jantar e ir para uma noite de oração, ainda que a vigília tenha o seu lugar próprio, não é? Mas assim, para este tipo de coisas é o melhor. Pronto, uma pessoa, neste caso, estávamos a fazer jejum, portanto também era mais fácil para quem de facto podia fazer jejum. Mas por outro lado, mesmo para outras coisas, como aqueles retiros que temos e tudo mais, estavam as pessoas a comentar que às tantas este é o melhor horário, porque adia-se um bocado, não é mais uma coisa no horário, é só uma missa prolongada, entre aspas, e dedicamos mais tempo de oração. E foi bonito ver que de facto foi um momento de paróquia, não é? Uma paróquia que se mexeu, e mais uma vez não pelos padres propriamente, que nós apenas dissemos que sim e depois o resto tudo se mexeu, e foi bom, foi muito bonito. Mas é engraçado que depois, pronto, lá está, temos agora desafios de seguir para a frente, porque hoje de manhã recebi também uma chamada precisamente a perguntar-nos o que é que nós podíamos fazer para rezar por, mas isto na parte da comunidade inglesa, que não ficou completamente integradas as coisas, porque lá está, não tivemos tempo a fazer isto com cabeça. E portanto, pronto, olha, continuamos a rezar e com certeza cada vez outras oportunidades para o fazermos, né, para a frente. Mas muito bem. Então, e vamos lá. Então esta semana, neste episódio, vamos começar no próximo domingo, dia 23 de outubro, celebramos o Dia Mundial das Missões. E como é habitual, o Papa escreve a sua mensagem para este Dia das Missões. Se quem quiser ver, depois há de ficar aqui num link também na descrição do episódio. Podem ler, ou se não, também é muito fácil pôr no Google Dia Mundial das Missões 2023 e aparece logo esta mensagem. Lê-se num tiro, em 5 minutos, num instante. Então, e o que apontamentos, que sublinhados é que gostavas de fazer desta mensagem para motivar as pessoas a lerem e também a ouvirem esta mensagem do nosso Papa? Então é uma mensagem bonita de se ler, porque é uma mensagem muito clássica, no fundo é assim o essencial das missões, do que é ser missionário,
o Papa se inspirou este ano, já escreveu esta carta na Epifania, portanto, no dia 6 de janeiro de 2023, portanto, já tem algum tempo. Anteontem, sim. Mas ele inspirou-se naquela passagem do Evangelho de São Lucas, dos discípulos de Emaús, e depois pega assim em 3 ideias base, ou 2 essenciais e depois uma terceira que ele depois acrescenta no meio, que no fundo por um lado, os corações ardentes, portanto temos o coração ardente, como diziam os discípulos de Emaús, ao longo do caminho, depois de reconhecerem Jesus e Jesus desaparecer ao partir do pão, eles diziam, não nos ardia o coração quando ele falava, e depois pesa caminho. Portanto, este é o tema deste Dia Mundial das Missões, corações ardentes, pesa ao caminho. Mas depois há ali um no meio, há ali um passo no meio, um passo de dança no meio, não é? Não são só esses 2. E o passo de dança no meio, que depois o Santo Padre acrescenta, é olhos abertos para o reconhecer. No fundo, ou seja, que isto no fundo é o beabá de missão / evangelização, que primeiro vem ao nosso coração, parte de dentro, portanto não é um mero ativismo de vamos lá no fundo anunciar Jesus como se fosse uma espécie de programa político, não é? Vem do coração, portanto é o nosso encontro de coração a coração com Jesus, e por isso o Papa sublinha muito também, citando São Jerónimo e outros santos, a importância que temos de nós, enquanto missionários no nosso contexto, e os missionários também fora, de conhecermos a Escritura, e porque ele diz mesmo assim, caso contrário, o que é que iríamos transmitir aos outros senão as próprias ideias e projetos? E poderia alguma vez um coração frio fazer arder o dos outros? Ou seja, o primeiro objeto da missão somos nós mesmos, é o nosso coração, e este coração tem de arder por este Evangelho de Jesus, e temos de ter então a Escritura bem presente no coração para arder e passar, no fundo, aquilo que recebemos, não as nossas ideias, não os nossos projetos, ainda que possam ser ideias boas e projetos bons que derivam do Evangelho, mas não ficarmos, no fundo, prisioneiros apenas de uma proposta formal, externa, ou que seja, mas de facto ser primeiro nós evangelizados. Sim, ele até dá o exemplo dos discípulos de Emaús que estavam desiludidos e tristes e estavam a voltar para casa cabisbaixos, e é porque Jesus se mete a caminho com eles e que lhes fala e que lhes explica o sentido das Escrituras que o coração vai ardendo e eles se deixam transformar. Então há ali um parágrafo também muito, muito bonito, engraçado e assim muito paterno no bom sentido em relação a todos os missionários, em relação a todos nós, como às vezes também podemos passar por fases de desânimo, de desilusão, não é? de fracasso, não é? da missão, e por isso continuar com a esperança, não é? de que Nosso Senhor vem ao nosso encontro, se a gente permitir, e pela sua palavra e pela explicação do sentido da sua palavra, o nosso coração há de ganhar outra vez esse vigor, esse fulgor, esse fogo, não é? para continuarmos ardentemente esta missão. Sim. Depois ele diz também assim uma frase bonita e que para nós também nos motiva, agora porque este ano começámos também com a adoração eucarística todas as semanas, que ele diz, como é que nós nos podemos unir então a este coração? Não é? Ele diz, esta união realiza-se através da oração cotidiana, particularmente na adoração, de permanecer em silêncio diante do Senhor, que está connosco na Eucaristia. Esse é o ponto 2, não é? Que é os olhos que se abriram e reconheceram ao partir do pão. Jesus na Eucaristia é a ápice, não é? E a fonte de toda a missão. Sim, portanto, reconhecer primeiro Jesus, não é? E deixar-lhe ele falar ao coração. E depois tem também esta ideia engraçada que é, cultivando amorosamente esta comunhão com Cristo, o discípulo missionário pode tornar-se um místico em ação. Ou seja, uma pessoa que contempla as realidades mais altas, que vê Jesus na Eucaristia, que vê a sua ação no fundo e tem esta união com ele, mas que depois também é em ação. No fundo não fica paralisado simplesmente nesse ponto, mas precisamente depois parte para anunciar aos outros. Sim, o Papa Bento XVI, numa citação que o Papa Francisco faz nesta mensagem sobre a exortação pós-sinodal sobre a Eucaristia, diz que não podemos reservar para nós o amor que celebramos neste sacramento da Eucaristia. Por sua natureza, o amor, não é, pede para ser comunicado a todos. Sim. E aquilo que o mundo tem necessidade é exatamente disso, do amor de Deus. É de encontrar Cristo e acreditar nele. Por isso é que o Papa Francisco diz de uma maneira também muito, muito bonita e também muito a ver também com este dia das missões e dia assim, de fazermos chegar Jesus a todos. Ele até diz que o simples repartir do pão material com os famintos, em nome de Cristo, é já um ato missionário. Então, quanto mais não será o repartir o pão eucarístico, que é o próprio Cristo. Isso trata-se da ação missionária por excelência.
porque a Eucaristia é a fonte e ápice da vida e a missão da Igreja. Por isso é muito engraçado esta declaração do Papa Francisco, nós que estamos tão empenhados e bem, não é, a ajudar com bens materiais para saciar a fome física, não é? Mas é tão importante, ou mais importante, saciar esta fome espiritual, esta fome de vida, esta fome de sentido que só Cristo pode fazer, e nós temos o sacramento da Eucaristia, não é? Que somos os primeiros, como tu dizias há bocadinho, não é? Somos os primeiros a ser os receptores, ou a ser os conversores, para depois também podermos transmitir este amor a Cristo na Eucaristia. E essa ideia é engraçada, porque vai na linha com tantas outras coisas que o Papa sempre foi dizendo também, que a Igreja não é uma ONG piedosa que, no fundo, faz qualquer coisa de caridade para com os outros, que cuida dos pobres e tudo isso, mas que depois apanha uma espécie de água benta por cima e pronto. Não, de facto vai dar aquilo melhor que tem, que é de facto também o apoio material aos irmãos, mas vendo Cristo nos outros, não é? E sobretudo partilhando o que tem de melhor, que é também este pão eucarístico, o anúncio de Jesus, que morreu e ressuscitou e está presente para nós e se entrega por nós e que está acessível, não é? O maior tesouro que nós temos é isso que partilhamos tudo o que temos, incluindo também, claro, a nossa fé, e lá está, se é o mês das missões, também não faria sentido estarmos apenas no fundo a contribuir para as necessidades materiais, não, também as necessidades espirituais que todos temos e de facto é para todos, não é? Todos. Então, e qual é que é o último passo, por assim dizer? Nós tivemos os corações ardentes, não é? Que refletia aquele momento em que Jesus se põe a caminho com os 2 discípulos e lhes explica o sentido das Escrituras, e eles depois da segunda parte, que é quando os olhos se abriram ao partir do pão, não é? E agora o terceiro passo, qual é que é? Então, o segundo é isso, os olhos abertos, o terceiro é este pés ao caminho. Portanto, pôr os pés a caminho. Depois dos discípulos de Emaús, Jesus ter-lhes aberto o olhar, não é? E reconhecido a sua presença ao partir do pão, eles, segundo a versão de São Lucas, voltaram logo a correr rapidamente para Jerusalém, a dizer a todos os outros discípulos: encontramos, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E eles de lá também disseram: pois foi, nós já ouvimos também, já apareceu a Simão, nós sabemos que ele está vivo. Então, o que é que o Papa Francisco, a partir deste passo do Evangelho, o que é que sugere assim nesta sua mensagem aqui para o Dia das Missões? Pés a caminho, como é óbvio, tem tudo a ver com a missão, não é? Tem que ser uma igreja em saída, tem que ser uma igreja a ir a todos os cantos, não é? Recantos do mundo, tem que ser uma igreja que por natureza, não é? É enviada. Sim. Igreja significa assembleia reunida, convocada, é esse o coração, não é? Estarmos perto de Jesus e a partir dele sermos espalhados, não é? por todos os cantos. Claro, e faz um apontamento apenas também em relação ao sínodo. Por acaso esta semana não vamos comentar grande coisa, fica para a próxima semana, mas Sim. Ele diz aqui também que, no fundo, que ele diz, este é um objetivo essencial do percurso sinodal. A Igreja está a realizar com as palavras-chave comunhão, participação e missão. É o quê? É de facto ser esta cooperação missionária cada vez mais estreita de todos os seus membros e a todos os níveis da Igreja. Portanto, no fundo, também a pôr a tónica daquilo que ele esperava do sínodo é que isto seja qualquer coisa que ajude, no fundo, à missão, a evangelizar. Como, aliás, desde o início, desde a sua primeira encíclica, tem sido a preocupação, no fundo, a missão. Sim, até fala disso, da necessidade ou da obrigatoriedade de uma cooperação missionária em todos os membros, a todos os níveis, não é? Ou seja, não é, os missionários não são os religiosos ou as religiosas missionárias consagradas e enviadas, mas todos nós, não é? Cada um na sua parte, e todos nós unidos a Cristo e membros da Igreja somos estruturalmente missionários. Sim, ele tem esta frase que diz: como é que podemos contribuir então para isto, não é? Com as missões? Ele diz que todos podem contribuir para este movimento missionário, com a oração e com a ação, com ofertas de dinheiro e de sofrimento, com o próprio testemunho. Portanto, ninguém fica à margem deste testemunho, desta obra de ser missionário. Seja a oração e a ação, lá está, seja o cuidar dos pobres, seja rezar por isso, com a adoração em particular, como vimos o Papa antes a dizer, e banhando-nos da palavra de Deus, claro, sim, com a oração. Ofertas de dinheiro, portanto, quem tem também dê para as missões, que é um trabalho importante. Aliás, agora um parênteses aqui em relação à carta, mas também agora nestes dias temos ouvido alguns testemunhos dos cristãos na Terra Santa, que para todos os efeitos também é terra de missão, porque estranho que pareça, não é? Pois na verdade são poucos os cristãos que lá estão, e alguns também fomos conhecendo por meio de peregrinações. Eu não, que ainda nunca fui à Terra Santa. Vamos lá ver se vai ser este ano, mas
Também está difícil. Se for, era bom sinal. Era muito bom sinal. Mas o que nos vem chegando de ecos também dos cristãos lá é que, de facto, agora vão passar também dificuldades. Pois, em boa parte vivem do turismo, e não havendo turismo vão passar dificuldades também. E pronto, fora das dificuldades que já vivem no dia-a-dia, pois são uma minoria, e uma minoria que também não é propriamente, digamos, bem tratada naquilo que é a terra de Jesus, não é? Sim. Mas, continuando então com a carta, depois o Papa termina dizendo assim como aqueles 2 discípulos narraram aos outros o que lhes tinha acontecido pelo caminho, assim também o nosso anúncio há de ser uma jubilosa narração de Cristo Senhor, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição, das maravilhas que o seu amor realizou na nossa vida. No fundo, anunciar o que é a história da salvação, por um lado, anunciar Jesus, não é, que morreu e ressuscitou, que entregou a vida por nós, para a nossa salvação, e testemunho de vida, não é? Como dizia o Papa Paulo VI, o testemunho arrasta, não é só contarmos uma história de fora, mas dizer o que é que ele fez em mim. Também é muito a tónica do retiro de Emaús que o Padre Nuno fez também, não é? Sim, é muito na base testemunhal, sim. Sim, porque de facto Cristo tem peso por causa disso, ou seja, é credível por causa disso. Ou seja, não estamos ali a ter um debate de ideias ou de convicções, não estamos ali a falar assim sobre teorias, com certeza convém ter ideias certas, ou seja, dizia o Padre Tito, lá um dos nossos formadores no seminário, que não há nada mais prático do que ter ideias claras sobre as coisas, ou seja, se for uma ideia que leve de facto à vida, à transformação, à missão, é muito bom, mas às vezes nós depois temos muitas conversas, não é? Em vez de... E o testemunho é... tem sempre espaço, ou seja, quebra todas as barreiras, não é? Eu sou incapaz, não é, de julgar ou de contrariar em alguém que me fala da sua história de uma forma tão clara, tão aberta e tão humilde, não é? E às vezes, com certeza, as nossas histórias cruzam-se, e por isso aquilo que aconteceu na vida de um também se calhar é luz e ânimo para aquilo que está a acontecer na minha vida, e por isso tem esse peso transformador. E a ação missionária deve ter muito disto também, ou seja, de testemunho da nossa vida, da nossa existência. Sim. Sem palavras, em primeiro lugar, julgo eu, que é assim que se ganha confiança, que é assim que se ganha, como é que se diz, abertura, mas depois com certeza com palavras claras, não é? Claras, bem fundamentadas, como dizia São Pedro na sua carta, todos temos de estar prontos para dar as razões da nossa esperança, por isso é muito importante, e no tempo em que nós vivemos hoje, não é? Em que nos querem encaixotar em vários nichos, não é? E a palavra de Deus não se encaixa em nenhum deles. É uma palavra que supera todos eles, né? Que tem outra raiz e tem outro alcance. Sim. Muito bem, então estamos a falar das missões. Então explica-me lá quem é a padroeira das missões. Então, a padroeira das missões, acho que logo desde o início, para aí, eu há bocado por acaso estava a ler a carta, e o Papa Francisco, que lançou agora uma nova carta com base nesta padroeira das missões, que é Santa Teresinha de Menino Jesus, contava a história de quando é que ela foi beatificada, de quando é que foi canonizada, e acho que foi logo a seguir que foi feita a padroeira das missões. Ela foi beatificada para aí 25 anos depois da sua morte, acho eu, e depois mais coisa menos coisa, quase uns 50 anos depois da sua morte, foi canonizada. E ela foi padroeira das missões quando? Na canonização ou na beatificação? Eu creio que foi na canonização, mas isso foi 50 anos depois. Verifica-se logo. Estamos a falar de meados do século XX. E pronto, então escreveu agora uma carta por ocasião dos 150 anos do seu nascimento, chamada C'est la Confiance, que é bonito. Já foi o Laudato Si, que era em italiano, que era aquele cântico das criaturas do São Francisco de Assis, e agora também quis citar, não a passagem do Evangelho, mas uma passagem de uns textos, de uns escritos, por acaso não sei, foi de onde? C'est la confiance et pas la confiance. Diz lá o que é que era? Começa logo pelas primeiras palavras. A confiança é rende que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Só a confiança e nada mais do que a confiança tem de conduzir-nos ao amor. Pronto, e é de uma carta, da carta 197 à Irmã Maria do Sagrado Coração, de 1896. Muito bem. Pronto, entretanto já vi que ela foi padroeira das missões logo 2 anos depois de ser canonizada, em 1927. Pronto. Mas então explica-me lá daquilo que já leste, mesmo que seja na diagonal, esta exortação apostólica. Qual é que é, porque é que o Papa Francisco escolheu esta passagem, não é? É a confiança e nada mais que a confiança que nos pode conduzir ou que nos deve conduzir ao amor.
Sim. E porquê esta passagem, porquê este exemplo da vida de Santa Teresinha, porquê ela ser padroeira das missões? O que é que mais te chamou a atenção nesta exortação apostólica? Então, daquilo que eu fui lendo, esta ao contrário da outra mensagem do Dia Mundial das Missões é um bocadinho mais comprida, tem umas 20 páginas talvez. Sim, tem 50 e tal números, 55 números, acho. Sim, é um pouco mais extenso porque o próprio Papa disse que não quis lançá-la no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus para não parecer que é só uma coisa comemorativa. Não, ele queria dar um peso um bocadinho maior. Que é para ficar, não é? Para ficar. Por isso é que é uma exortação apostólica mesmo, assim. Sim, isso aí no dia de Santa Teresa d'Ávila. Isso aí no dia que foi, com certeza, aquela que inspirou o seu nome religioso. Uhum. E então, assim, o que me deu a ideia de ler é porque é que o Papa quis dar assim tanto peso à Santa Teresinha do Menino Jesus. Pois, Santa Teresinha do Menino Jesus é conhecida sobretudo pelo caminho das pequeninas coisas, não é? Porque ela olhava para si mesma, lia depois o livro dos grandes santos, via que não era capaz de imitar nada daquilo, e que então o caminho dela era amar de verdade e amar também nas pequeninas coisas. Eu acho que o Santo Padre escolheu dar assim este relevo especial daquilo que fui lendo, sobretudo pela dimensão de ser Deus a fazer na vida de alguém, ou seja, de tudo ser fruto da graça de Deus, não ser tanto apenas, ou como por vezes pode acontecer, darmos um grande enfoque naquilo que é o nosso esforço pessoal de resposta àquilo que é a graça de Deus, no fundo de nós fazermos o esforço para ser santos todos os dias, mas é o mais reconhecer que é Deus que faz em nós, como fez com Santa Teresinha, e que a tomou pela mão e foi fazendo, no fundo, todas estas pequeninas coisas em que ela dava a sua resposta por amor. Era aí que estava, no fundo, a criar a ser santa, não é? Não se estava a fazer santa. É engraçado que há assim algumas passagens aqui que o Papa cita, que no fundo dá para ter uma ideia de que, se calhar na altura em que Santa Teresinha foi canonizada, foi de facto assim uma certa luz para muita gente. Ele diz, por exemplo, que na altura muitas vezes era dito por alguns que hei de me fazer santo, não é? No tempo de Santa Teresinha, hei de fazer-me santo, não é? E que no fundo isto aqui sublinha muito ou expressa muito o que eu me faço de santo, no fundo sublinha muito a dimensão daquilo que eu sou capaz de fazer. É quase um pelagianismo, diz o Papa, não é? Que nós, no fundo, acharmos que a salvação depende de nós e não depende de Deus. Pois, claro que ele faz uma ressalva a dizer, atenção que eu não estou a dizer, no fundo, que não há uma dimensão da nossa resposta. Claro que há uma dimensão da nossa resposta. Atenção que aquilo que, no fundo, se disse sempre tradicionalmente é válido. No fundo, claro que Deus dá-nos de graça, dá-nos a salvação de graça. E depois é a nossa resposta, que nós temos que responder. Mas não esquecer nunca isto. De facto, é a graça de Deus que vem em primeiro lugar. Sim. Que nos dá, e que não é pelos nossos esforços. Nós não merecemos, propriamente, absolutamente falando, nada. Sim. Ainda que, depois ressalva o Papa outra vez, e claro que a doutrina do mérito é verdadeira, mas tem de ser bem entendida, que é o mérito, é mérito por Jesus Cristo, no fundo, não é? Nós participamos dos méritos de Jesus, não é é a nossa resposta a uma graça que recebemos. E foi assim um bocadinho aquilo que mais me chamou a atenção, esta dimensão de que de facto é a graça de Deus em primeiro lugar, que numa rapariga que foi tão nova como Santa Teresinha de Menino Jesus, que morreu com 24 anos, Deus fê-la uma santa, porque no fundo deixou a graça de Deus agir em si. Sim, mas lá mais para a frente fala um bocadinho também daquela descoberta da sua vocação, quando ela a meditar uma passagem da carta aos Coríntios sobre o corpo, e o corpo tem muitos membros e estão todos ligados entre si, e cada um tem a sua missão, e ela a dizer, descobri a minha vocação, descobri o meu papel, né? que é o coração, a minha vocação é o amor. Sim. E de facto, quem se deixa amar por Nosso Senhor, quem ama Nosso Senhor, né? Quem procura viver isso. E é engraçado, o Papa Francisco até tem uma maneira, eu agora não consigo apanhar aqui, mas depois vejam lá, mas o sentido é porque às vezes a gente fala isso da boca para fora, não é? E na Santa Teresinha aquilo não era da boca para fora, aquilo era mesmo, tomava mesmo conta dela, ou seja, o amor íntegro, integral, né? Da sua vida pelo seu esposo, pelo seu amado, era estruturalmente missionário, ou seja, transparecia essa presença eficaz de Nosso Senhor na sua vida, e as suas irmãs
reconheceram logo desde o princípio esse vínculo tão particular. Mas há aqui se quisermos, o Papa Francisco, muito à sua maneira, faz aqui um apanhado de porque é que o exemplo de Santa Teresinha é tão importante no tempo de hoje. E na prática é quase como que os sublinhados dos parágrafos, que isto é aí no parágrafo 52, por isso é mesmo nos últimos, não é? Em que ele diz de uma forma muito sintética aquilo que disse antes. Por isso, se calhar, este é o melhor resumo que nós podemos fazer desta carta e por qual é que é a importância do exemplo e da mensagem de Santa Teresinha para o nosso tempo. Então, o Papa Francisco, no número 52 desta exortação apostólica, começa por dizer: do céu à terra. Há outra coisa também, que é uma das coisas também mais conhecidas da Santa Teresinha do Menino Jesus, que era a dizer que a sua missão não acabou nos 24 anos que passou aqui na Terra. Ela dizia muitas vezes que ia continuar no céu a fazer o bem à Terra, ou seja, ia continuar no céu a fazer e a dar-se. Há uma história impressionante, há uma história linda que houve um assassino condenado à morte, e foi assim uma notícia assim muito... Em toda a França se falava desse assassino. Estava no corredor da morte à espera. Estava no corredor da morte e a Santa Teresinha rezou muito a pedir o dom da conversão desse senhor e que absolutamente era impossível, não é? Que ele se confessasse, rezava que fosse lá um padre. Exatamente. E ela continuou sempre a rezar, e depois na altura em que ele estava de facto a ser executado, num grito, não é? Pediu que o padre que estava lá ao lado, que o acompanhasse, que lhe desse um crucifixo, e ele beijou o crucifixo 3 vezes, não é? E a Santa Teresinha percebeu esse seu lado missionário da oração, de rezar pela conversão, pela salvação de todos, não é? E por isso, a partir daí, ela descobriu, não é? Este é o meu papel, este é o meu foco, e no céu vou continuar a fazer isto. E por isso é que julgo eu que o Papa Francisco escolhe também este enquadramento neste... Então já agora posso só citar também aqui uma coisa que eu li e achei curiosa logo, é o porquê. Porque é que começou este caminho todo a Santa Teresinha. O Papa diz-nos assim, citando também várias passagens do livro da vida de Santa Teresinha e outras coisas, diz a Santa Teresinha: eu desejei no céu o mesmo que na terra, amar Jesus e fazê-lo amar. Escreveu que entrara no Carmelo para salvar as almas. Por outras palavras, não concebia a sua consagração a Deus sem a busca do bem dos irmãos. Partilhava o amor misericordioso do Pai pelo Filho pecador e o bom pastor pelas ovelhas perdidas, distantes, feridas. Por isso é padroeira das missões, mestra de evangelização. Tinha este foco, no fundo, que vou salvar almas, como é que eu o vou fazer? Olha, do Carmelo, não é? Parecido do Carmelo, que é onde não tenho contacto assim direto com elas normalmente. Sim, esta história já vi aqui, é no número 28 deste Henrique Pranzini, condenado à morte por triplo homicídio. Foi antes dela entrar no convento, no convento. E por isso e ao ver, não é, a eficácia, oferecendo a missa por ele e rezando com toda a confiança pela sua salvação, foi uma coisa que também ele levou também para o convento, não para fugir, mas para ter este caráter missionário. Muito bem. Então pronto, este número 52, então a síntese que o Papa Francisco faz da vida e da atualidade da vida e da mensagem de Santa Teresinha. Do céu à terra, a atualidade de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face permanece em toda a sua pequena grandeza. Num tempo que nos convida a fechar-nos nos próprios interesses, Teresinha mostra a beleza de fazer da vida um dom. Num período em que prevalecem as necessidades mais superficiais, ela é testemunha da radicalidade evangélica. Numa época de individualismo, ela faz-nos descobrir o valor do amor que se torna intercessão. No momento em que o ser humano vive obcecado pela grandeza e por novas formas de poder, ela aponta a via da pequenez. Num tempo em que se descartam tantos seres humanos, ela ensina-nos a beleza do cuidado, do ocupar-se do outro. Num momento de complexidade, ela pode ajudar-nos a redescobrir a simplicidade, o primado absoluto do amor, da confiança e do abandono.
superando uma lógica legalista e moralista que enche a vida cristã de obrigações e preceitos e congela a alegria do Evangelho. Por fim, num tempo de entrincheiramento e reclusão, Teresinha convida-nos à saída missionária, conquistados pela atração de Jesus Cristo e do Evangelho. E pronto. E para terminar, então, tens aí o texto no computador ou não? Consegues ver? Tenho aqui à minha frente, sim. Então vê mesmo o último número, que é a última oração, é o número 53. Então faz a tua oração só para terminarmos esta parte aqui da exortação. Santa Teresinha, é? Sim. Muito bem. Então, amada Santa Teresinha, a Igreja precisa de fazer resplandecer a cores, o perfume, a alegria do Evangelho. Enviai-nos as vossas rosas. Ajudai-nos a ter sempre confiança, como fizestes vós, no grande amor que Deus tem por nós, para podermos imitar cada dia o vosso caminhito de santidade. Amém. Muito bem. Então, olha, temos que reler. Eu li a exortação assim um bocadinho na diagonal e no telemóvel, que nunca dá para ter assim uma noção mais de conjunto, mas importa, principalmente as nossas Teresas, não é? Que temos tantas Teresas, lerem, relerem e continuarem a crescer nesta devoção muito, muito especial a Santa Teresinha do Menino Jesus. Aliás, acho que posso contar esta história. Na altura do ICNET, já eras vivo nessa altura ou não? Estava adormecido. Foi aquele congresso da nova evangelização, estão a ver como tudo mudou a partir daí, não é? Foi para aí em 2004, 2005, mais coisa menos coisa, e quando aquilo era as igrejas de Lisboa, de Paris, de Budapeste eram 4, e de Bruxelas. Eram 4 cardeais. Então houve assim simpósios missionários em cada uma das cidades, e nessa cidade, nessa semana em que havia esse simpósio, esse seminário, assim, o que seja, havia atividades missionárias mesmo feitas de cidade, ou seja, desde testemunhos de rua, adorações, confissões, irmos para o meio da cidade. E aqui, assim, a parte da formação era sobretudo no Mosteiro dos Jerónimos. Então, na altura eu era padre do seminário, era muito amigo do prior da Sé, o padre Luís Manel, já falecido, e ele tinha que estar com o patriarca, não é? Por causa das celebrações litúrgicas, ainda mais recebia os outros cardeais todos. Então eu fiquei lá na Sé. E na Sé estavam as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões, que depois no último dia ia também para os Jerónimos, mas estava sempre na Sé. Então houve um dia que não havia padre para celebrar a missa. Havia uma missa e não havia, e era uma missa que era para as Teresas. E aquilo foi impressionante. Primeiro, foi aí que eu aprendi a começar a conhecer a série, e não só de chavões, não só de um parágrafo, a vida e o exemplo e o alcance, né, do seu modelo de Santa Teresinha. Mas depois foi muito engraçado ver a catedral cheia de Teresas e Marias Teresas, todas com devoção à sua Santa Teresinha, e por isso foi um momento muito, muito bonito. E pronto, já celebrei missa também diante das relíquias da Santa Teresinha de Lisieux. E para terminar este nosso encontro de hoje, trouxeste mais um tema, só para meteres, só para chegares um bocadinho o juízo, não é? Porque é que escolheste este tema? Por acaso não teve nada a ver. Por acaso, olha, é uma boa ideia também chegar um bocado com este então, assunto. Mas até parece que é de propósito, não estão a deixar pôr aqui a legenda a dizer o desporto na vida de um cristão. Eu vejo muito desporto. Ver desporto, eu sim. vejo futebol americano, basquete. Sim, mas chegamos àquela altura do ano em que cá em Cascais temos o Ironman. Pelo menos desde que eu cá estou, para aí 3 anos. Portanto, sou cá há 4 anos. Este Começou antes da pandemia. Antes da pandemia começou cá o Ironman. Portanto, Cascais transforma-se, 18 ou 19, sim. Tem uma data de postos de informação sobre coisas do Ironman, tem tendas gigantes que se montam para transições do Ironman e outras coisas. Acho que vem mais de 5.000 pessoas cá, portanto, no fundo, é assim uma coisa gigantesca que vai acontecer cá. Pelo que pensei que talvez fosse interessante falarmos precisamente do desporto na vida de um cristão, não é? Então tens de ser tu a falar. Não, desporto, toda a gente está envolvido nisto.
E porquê? Primeiro porque vamos dar aqui na sexta-feira, portanto, no dia a seguir a que sai o podcast, às 6h45, a bênção aos atletas que quiserem vir. Não necessariamente apenas do Ironman, claro que essa é a ocasião, mas vamos dar essa bênção também, no fundo, a todos aqueles que vão participar, que ainda por cima é uma prova bastante puxada fisicamente. É um triatlo de, se não me engano, 4 km de natação, bicicleta acho que são 120 ou 100 e qualquer coisa, depois uma maratona para acabar, portanto é mesmo assim de loucos completamente. Claro que já, de loucos, mas há muita gente que faz, não é? E até conhecemos cá a gente da paróquia que vai fazer este ano, ou que já fez nos anos passados. Então vamos dar a benção a isso. Portanto, se damos a benção a uma coisa, significa que essa coisa é boa, não é? E então falar do desporto na vida de um cristão. É engraçado que no seminário, não sei se o Padre não apanhou essa fase, mas nós tivemos uma parte... Eu no seminário fazia-me desporto, mesmo. Sim. Aliás, quando eu era finalista do seminário de Almada, ou seja, no meu tempo era assim a primeira fase da nossa formação, era chamado de seminário vocacional, depois íamos para o seminário dos Olivais, e os finalistas normalmente tinham sempre uma festinha que era preparada pelos outros. Nós preparávamos uma festa, não é? Mas depois os outros seminaristas dos outros anos gozavam um bocadinho connosco, com teatros, com exposições, com músicas. E eu lembro que uma das coisas que eles pegavam, não é? Era o Nuno é tudo bola, futebol, handball, ténis, e depois era o ténis de mesa ou o ping-pong, não é? E depois eles arranjavam assim uma coisa qualquer, porque de facto sempre que era para jogar eu estava lá, sabe? Pesava menos 30 quilos do que pesa hoje. Ou mais. Então, mas não tinha um desporto obrigatório? Tínhamos, sim senhor, ao sábado de manhã era desporto, tu já ainda apanhaste que ele era um professor de ginástica, o professor Coelho, Rui Coelho Dias, que nós íamos buscar lá abaixo à escola ao Frei Luís de Sousa, antigo militar, e que ia lá dar... Não, era à quarta-feira à tarde. E tínhamos desporto, ginástica a sério, e depois ao sábado de manhã havia trabalho, ou desporto, ou oração, ou seja, ia variando, ou missão, ou íamos para fora, mas fazia parte, pelo menos à quarta e ao sábado. Claro que depois, durante o verão, quando os dias eram mais longos, a gente aproveitava os intervalos todos para fazer desporto. Jogávamos vôlei e tudo lá à frente, e futebol. Mas isso aqui no seminário de Caparide? Seminário de Almada. De Almada, de Caparide, eu só fui sobretudo formador do seminário de Caparide. Mas nos Olivais não tinham desporto obrigatório? Tinham que ter, então. Tinham que ter? Não, estou a brincar. No seminário dos Olivais não é nada obrigatório. No meu tempo passou a ser. Portanto, eu tive 2 anos, acho eu, em que não era obrigatório haver desporto. Mas o que é que fazíamos? Jogávamos futebol à quarta-feira? Jogávamos futebol à quarta-feira, claro. Mas depois há sempre aqueles que não gostam de jogar futebol, claro. Então, ou não gostam de fazer desporto, então não faziam. Então, na altura... Vocês ainda lavavam o lago? Nós lavámos por nossa iniciativa uma vez, mas não era uma coisa obrigatória, porque aquilo já não havia forma de manter quando nós lá estávamos. Nós na época de exames de verão lavávamos lá o lago, não é? Íamos pondo água ao longo das semanas, que é porque aquilo ficava tudo com folhas, mas depois também tínhamos natação. Íamos para o lago, dar uns mergulhos durante a época de verão. Sim, isso aí agora houve uns que também continuavam a dar quando eu estava lá nos últimos anos, mas já era por sua responsabilidade própria, porque nós não fazíamos ideia como é que estava a água, né? Ele dava, mas devia estar bom, porque tinha lá uma data de bichos, portanto, se tinha bichos era sinal que era nós esvaziávamos tudo, lavávamos, limpávamos, e depois punhamos para aí 1 metro de água, que aquilo demora imenso tempo a encher aquela coisa. Punhamos 1 metro de água e depois íamos, cada semana punhamos mais 1 metro, que era uma maneira de termos sempre água limpa para manter aquilo mais ou menos purificado. E aquilo tinha para aí 4 ou 5 metros de altura, por isso aguentava bem a época de exames toda. Sim, mas tudo isto para dizer que, então, houve uma altura em que se introduziu o desporto no seminário obrigatório. Tínhamos um professor que também ia lá dar aulas de educação física a todos os seminaristas. Como é que chamava? E tivemos vários. Tivemos primeiro um que, passou. O primeiro foi um que agora não me estou a recordar de nome, mas que até foi meu professor no colégio militar. E depois veio um professor André, e acho que ainda lá está o professor André agora. Mas que no fundo, claro que havia alguns que se queixaram, dizer que para que isto é preciso para ser padre, o que é que... Claro que é preciso, então se nós não temos saúde física, como é que podemos fazer o que quer que seja? E sim, no fundo era só para fazer esse ponto. É que de facto, claro que sim, mesmo para quem vai ter um trabalho mais sedentário ou que não gosta de desporto ou que se calhar por sua livre iniciativa não vai dar umas corridas ou fazer qualquer coisa, nós somos corpo e alma, não é? Nós não somos apenas uma alma desencarnada, não somos apenas a nossa capacidade intelectiva, nós somos corpo e alma, e aquilo que nós somos enquanto corpo também afeta, não é? Isso, e acho que se calhar nós também sentimos, afeta a nossa vida.
Portanto, claro que temos de cuidar do corpo, e cuidar do corpo também é ter um corpo saudável, e no fundo nós sabemos que, quer dizer, quando não estamos a cuidar bem dele, isso também se repercute em tudo o resto da nossa vida. Sim, ficamos com menos alegria, com menos força, com menos energia, e pronto, isso afeta tudo o resto. Sim, além de facto o desporto é uma escola de virtudes humanas bastantes, não é? É verdade. Nem todos passam nessa escola, alguns chumbam, mas pronto, mas sim. Eu penso, eu sou correr, por exemplo, correr que se calhar pode ser uma seca, não sei, mas vai até ao fim, vai treinando também essas boas virtudes da perseverança até ao fim. No fundo, depois também a camaradagem com os outros, em desportos de equipa e desportos de equipa acho bem. Desportos de equipa acho bem. Correr atrás de uma bola, ainda vá que não vá. Correr para fugir de alguém, ainda vá que não vá. Agora, correr sem objetivo nenhum. Não, com o objetivo de boa sorte, cuidar do corpo. Boa sorte. E não apenas isso, mas de facto faz-nos bem, não é? De mudar o chip, claro que sim. Limpar a cabeça, tudo mais. Então, como desporto acho bem. Como desporto, assim, de correr atrás de uma bola, não é? Para jogar qualquer coisa, para nos divertirmos, para trabalharmos em equipa. Ainda corria. Agora já não corro nada. Agora, correr só por correr, pá, nunca tive pachorra. Sim. Eu percebo, mas faço. E bem, tu fazes bem, e toda a gente corre, adora e é espetacular. Eu só não estou a dizer, não estou a ser dogmático, isto não é doutrina de ninguém, isso é só apenas a minha experiência, que pelos vistos não tem credibilidade nenhuma, basta olharem para mim, não é? Só estou a dizer o que é que me passa pela alma. Quando alguém me convida para correr, eu, não, tu já me convidaste para correr logo no princípio. Tu ou o Marcos, ou o Tomás, quando passaram por cá uma vez, logo no princípio, uma segunda-feira é que vais correr com os teus amigos, de vez em quando, e houve uma dessas que eles me apanharam e disseram para eu ir correr, e eu vali-me da minha autoridade de idade e fiz uma cara de mau e disse que não. Pronto. Mas pronto, então vá. É uma escola de virtudes humanas, sim, e de comunidade, pode ser, ou seja, de facto é. Uhum. E é importante, e nós vemos isso, nós agora está a dar o campeonato do mundo do rugby, e é uma das coisas que o desporto, quando há desportivismo, não é? E no rugby, pelos vistos, e há muito esse cuidado do desportivismo, de facto é impressionante. É impressionante o que se aprende com aqueles matelões, não é? De esforço, não é? Daquilo, é que não é só um jogo, ou seja, o jogo de Portugal, que se calhar foi o que nós todos vimos, ficámos a perder a 2 minutos do fim, ou 1 minuto do fim, estávamos a ganhar, era a primeira vitória, e se calhar o que toda a gente pensou na altura foi, está bem, olha, lutámos, demos luta, pronto, já chega, e aqueles gajos, não é? Correrem que nem os aquele, e também no jogo contra a Geórgia, acho eu, que empatámos, e que foi a mesma coisa, podíamos ter ganho também no último segundo, ou seja, não desistiram, deram tudo até ao fim, tiveram sempre ali. Isso é um exemplo fantástico. E depois é uma das coisas engraçadas, por exemplo, em relação ao rugby, sobretudo em relação ao rugby, estão lá miúdos que a gente conhece aqui da paróquia. Que começou agora também cá o campeonato aqui, miúdos aqui do lado. Portugal. E quando se vai lá, eu por acaso espreitei lá no sábado passado. Não estavas num casamento? Acabou, o casamento foi aquele que foi adiado e depois passou para domingo. Foi, exatamente. Mas já por causa dos voos, sim. Estava num batismo antes, mas depois entre o batismo e pronto, eu disse que ia passar lá e fui lá passar, porque de facto está lá toda a gente, e toda a gente de todos os sítios, dos bairros, das pessoas que já conhecemos daqui, e é muito engraçado, porque de facto é um espírito comunitário, não é? Uma pessoa que acaba sempre por conhecer mais gente, e está lá toda a gente. Sim, eu lembro-me em tantos sítios, em São Tomé e Príncipe, por exemplo, ir a uma roça pela primeira vez, o que é que a gente fazia? Punha uma bola no meio do campo. E rapidamente havia equipas, organização, divertimento, começávamos a falar todos uns com os outros, e depois de 10 minutos e 15 minutos a correr e a dar chutes na bola, de repente já éramos amigos, ou seja, já tínhamos confiança uns nos outros. Por isso, o desporto pode provocar, não é? Esta linguagem que supera, ou seja, é um bocadinho uma imagem, uma metáfora da linguagem do amor, ou linguagem verdadeiramente humana. Por isso é que é muito mau quando qualquer desporto é usado para fins políticos, mesmo que sejam fins justos, fins humanos, não é? Mas eu acho que o desporto devia manter esta capacidade de criar pontes, de limpar a cabeça, limpar a alma, propor outras coisas, não é? E de facto, quando isso acontece, não é? Quando povos inimigos competem
de uma forma saudável, um desporto qualquer, há ali um respeito mútuo muito engraçado. Ou devia haver. A maior parte das vezes isso não acontece porque há pressões exteriores, não é? Mas o desporto traz isso, ou deve trazer isso. E muitas vezes traz isso. Qualquer que seja o desporto. Sim. Não veicular para causas políticas ou que seja, por boas que sejam. Sim. Mas que depois é estar a aproveitar uma coisa que unia para, no fundo, dividir. Ou para... E aconteceu, lembras do futebol americano, houve uma época que aquilo era um filme. Toda a gente ia pôr o joelho no chão para protestar uma coisa qualquer. Quer dizer, deixou de ser conversa ao futebol americano, ou seja, não interessava o futebol americano, de tal forma que um dos meus jogadores preferidos, que tinha uma camisola dele e tudo, não é? Foi expulso da NFL e todos os clubes, todas as franquias dizem que não o contratam porque não querem que ele seja motivo de distração e de não sei de que, não sei o que mais. Ganhou o Super Bowl, ou seja, ganhou o campeonato várias vezes, não é? Foi o MVP lá da liga e pronto, e foi expulso porque meteu nessas lutas políticas, não é? Justas, normais, mas o desporto devia manter-se um bocadinho acima disso, no bom sentido, ou abaixo disso. Sim. Ou seja, devia dar lastro, não é? Para que depois, já com outra experiência, pudesse haver diálogo, não é? E crescimento nestes debates, não é? Políticos, ou bélicos, ou o que seja. Sim. Tem mais coisas? Então, não tenho assim muito mais para dizer. Quer dizer, não, eu tenho mais uma, que era a única fisgada que eu tinha. Que era? Não, é a única vez, acho eu, que na Bíblia se fala de desporto. Então, onde é que isso está? Não fala de futebol, mas fala de desporto. Então, São Paulo, que é que diz? São Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios é que eu andei à procura dessa passagem e não tive tempo suficiente para... Então, São Paulo aos Coríntios no capítulo 9. 9, é? No versículo 24. 24, tu encontrou logo, hein? Isto foi... É fácil, eu sei mais ou menos a citação e o Google diz-me logo qual é que é a passagem. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sim. Ou seja, esta passagem, ele usa a imagem na altura havia de certeza aqueles jogos, não é? Os jogos romanos, a gente consegue imaginar lá dos filmes, não é? Todos lá no estádio, na arena, não é? Ver aquelas coisas todas. E São Paulo diz, para ganhar um prémio corruptível, não é? Para ganhar um prémio, uma coroa, não é? de louro, não é? Os atletas fazem coisas que são inimagináveis ainda hoje, não é? Os atletas de alta competição, o estilo de vida que têm é só para alguns, não é? E não têm folgas, não é? E ele diz, e só um é que ganha essa coroa de glória que é corruptível. Então o São Paulo usa essa imagem para dizer que a coroa que nós alcançamos ou que nós procuramos alcançar é incorruptível, é eterna, e isso é a vida eterna, e para isso, se os atletas impõem assim rigorosos exercícios físicos, também nós, espiritualmente, devemos, com maioria de razão, impor esses exercícios, porque é mais difícil, se quisermos, entrar no céu do que ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Ou ganhar o Ironman. Ou seja, é mais ou menos o exemplo que São Paulo usa para nos exortar, para nos alertar, não é? para termos também estes exercícios espirituais, não no sentido apenas interior, mas também depois no pôr em prática, no praticar o mandamento de Jesus. Muito bem, então terminamos para... Só para terminar, o desporto, claro que é uma coisa boa, precisamos cuidar do corpo. Agora, atenção também para não idolatrarmos o desporto, que é um bocadinho o outro extremo que podemos cair, que é tipo... agora não, agora tenho de ficar com o corpo pronto para o verão. Agora tenho de, sei lá, uma coisa qualquer que no fundo o corpo é verdade que é o que nós somos, mas também para o fim para o qual nós somos, que é para dar glória a Deus. Sim. Não é para glorificar-nos a nós, não é para pormos o foco em nós e cumprirmos objetivos que no fundo não nos ajudam a servir a Deus, ou tantos podem nos ajudar. Podemos cair um bocadinho nesse outro extremo, que estamos muito preocupados com como é que parecemos, como é que estamos e como é que nos veem. Portanto, sim, temos de ter uma boa aparência, temos de também fazer com que isso aí não nos faça, no fundo, prejudicar o nosso trabalho e que tenhamos uma vida saudável,
mas não é esse o objetivo. Não é? O objetivo não é, no fundo, sermos a pessoa mais bonita do mundo ou algo parecido. Sim, o Ironman, uma das coisas engraçadas que tem é a diversidade de pessoas mais velhas, mais novas, homens, mulheres, mais gordos, mais magros. É muito engraçado. E desafios, há muita gente que vai, e eu este ano também vou procurar ir, logo ali às 6:30 da manhã, ver os primeiros passos da prova, todos a mergulharem aqui na Baía. E às 6:30 da manhã? Aí, acho que sim. É o nascer do sol, assim, de facto é uma imagem brutal. Sim. Mas eu normalmente vejo a imagem final, assim, por volta da meia-noite ou das 11 e tal, com todos os meus passeios. É impressionante ver os últimos a chegarem. Ou seja, aqueles que fizeram a prova em 16 horas ou 14 horas, ou uma assim parecida. E das coisas que mais me fascina é a quantidade de esposas ou namoradas, ou seja, de mulheres com carinhos de bebê, com filhos completamente adormecidos, mas que passaram o dia todo à espera, a acompanhar o marido ou o namorado ou o irmão ou o familiar que está, e estão lá até ao fim. Impressionante. É das coisas que mais me emociona também nesta coisa de acompanhar todas as provas, principalmente aqueles que demoram mais tempo e que normalmente são tão aplaudidos como o primeiro a chegar. Aliás, eu acho que são mais aplaudidos os últimos que o primeiro. O primeiro despacha logo, ou seja, despacha a prova em 6 ou 7 horas, não é? Recebe logo a medalhinha, vai-se embora e está resolvido. Depois, os que demoram 10, 12, 15, 16 horas são de facto uns heróis e são até são mais aclamados e tudo por toda a gente. Por isso... Aliás, nós temos um paroquiano que tem 4 filhos e que vai fazer, e portanto provavelmente vão lá estar também a torcer por ele, e ele diz que planeia chegar pelas 8 da noite. Portanto, vamos ver. Nós temos que ver, existe na app, dá para nós pormos e dizemos quem é que é o atleta que queremos seguir. E nós conseguimos ver onde é que eles andam. Eu no ano passado tinha aqui vários paroquianos que disseram que participavam, eu fui à procura deles e pus na app ou no site, eu acho que é o site, mas era no telemóvel, fui à procura do nome deles e disse que os queria seguir. Por isso eu, ao longo do dia, conseguia ver, não sabia em que quilómetro é que iam, mas sabia onde é que eles estavam. E de vez em quando até ia ali para a porta da igreja, ali para o pé da rotunda, para os ver passar de um lado para o outro. Então muito obrigado pela atenção, né? Nós estivemos aqui hoje a falar sobre as missões e sobre o desporto. Se quiserem que a gente converse um bocadinho mais sobre outras coisas, então aproveitem este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. Se não, vêm-nos aí na rua e mandam umas bocas e fazem os vossos comentários e vão-nos dizendo o que é que gostam mais de ouvir ou menos de ouvir. E pronto, e a gente vai tentando também ajustar e tentando aprender, não é? E convosco. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção. Continuamos este caminho. Vamos.